Pela primeira vez. Finalmente. Finalmente, que bom. Vamos conversar bastante. Vamos embora, vamos embora. Elaine, fala um pouquinho da sua vida profissional. Você é do Rio de Janeiro mesmo? Sou do Rio, morei minha infância toda em Friburgo e voltei para fazer faculdade. Estudei na UF, né? Voltei e fiquei, não voltei mais para Friburgo. Meu primeiro contato com a oftalmologia foi ainda na faculdade. As situações engraçadas que a gente passa, né? Eu dizia que a última coisa que eu queria fazer na vida era mexer com pequenos animais, porque eu gostava muito. E eu dizia, não, eu vou sofrer. Mas eu sempre tive uma coisa com olho. Eu falava assim, a única coisa que eu ainda cogito é olho. E aí, numa situação, aquele perrengue de grana que a gente passa, né, na faculdade, um amigo meu falou, olha, tem uma colega minha que está passando o PIBIC dela e é com oftalmologia, você falou que você gostava. Eu falei, opa, e a bolsa do PIBIC era R$240. Eu falei, é agora. E aí eu comecei a ter contato. E aí fiz 2 anos de iniciação científica ainda na UF, porque na faculdade, né, Diogo, a gente não vê oftalmologia. Eu tive acho que 2 aulas. Então, foi uma experiência, assim, de ter contato, de ver esse mundo da oftalmologia, né? E aí, me formei, e quando eu me formei, eu meio que abandonei, porque eu fui para a área comercial, que era onde eu via empregabilidade mais rápido, né? E aí, fiquei 2 anos trabalhando na área comercial. Passei por uma situação pessoal com um animal meu, muito desagradável, e ali eu falei, não quero mais saber de veterinária, nunca mais boto a mão num cachorro na minha vida. Aí conheci um anjo na minha vida, que foi o Dr. Luiz Augusto de Carvalho, não sei se você conhece, famoso Perna, e falou, de jeito nenhum, não tem como você não largar, você gosta tanto de bicho. E aí o Perna me apresentou ao Jorge Pereira, e aí eu colei com o Jorge Pereira, fiquei 3 anos lá alugando ele, e hoje estou aqui, né? Na época, na área comercial ainda, eu coloquei uma meta para mim. Eu precisava do trabalho, era o que me sustentava, e eu falei, eu vou fazer um curso e comprar um equipamento por ano. E assim eu fui. E aí, ano, e hoje estou aí, graças a Deus, consegui montar minha clínica, tenho uma equipe que trabalha comigo, e as coisas estão fluindo. Que legal. Elaine, a ideia da gente trazer pessoas com influência na nossa profissão, influência não na parte de ser famoso, ser competente, tecnicamente ser muito bom, e você é uma pessoa com uma referência técnica muito boa. Então a gente pode dizer que o Jorge Pereira foi quem te estimulou, foi teu padrinho? Foi, sem sombra de dúvida, foi. O Jorge é um grande exemplo, né? Eu acho que para medicina veterinária, é um cara que está sempre buscando coisas novas, é um cara apaixonado pelo que faz. E eu acho que é o que falta pra gente às vezes, né, Diogo? As pessoas às vezes se preocupam em fazer para ganhar dinheiro e não em fazer o que gosta. Porque quando você faz o que gosta, dificuldade você vai ter em qualquer coisa na vida. Mas se você gosta do que você faz, aquilo tem um peso diferente, né? E aí a gente está sempre buscando melhorar, trazer coisa nova, porque realmente é a nossa paixão, né? Novas técnicas, novas coisas, se aprimorar, trabalha 10 horas da noite. Não trabalho pelo desespero, você trabalha porque você vê que tem um animal precisando daquilo, e é isso que faz a gente crescer profissionalmente, né? Eu acho que é importante, assim, até para essa galera que está começando também ter isso em mente. Não é você pensar lá, não, quanto é que eu vou ganhar fazendo isso, aquilo, não. É o que eu quero fazer da minha vida? O que me faz levantar da cama todo dia, né? Sim. E aí você vai e a recompensa vem, né? Pelo que você se dedica. Né? Naturalmente, é isso aí. Ontem eu fiz entrega de carteira para os novos formandos e vieram me perguntar, doutor, o que dá mais dinheiro na medicina veterinária? Pois é. Depende. Depende muito, depende do seu empenho, da sua capacidade técnica. Exatamente. Eu diria que sim, é um saco sem fundo. Exatamente. Você mergulha que você vai achar... Exatamente. Primeiro, o teu sucesso financeiro, ele é consequência de todo um esforço, né? Eu sempre falo um exemplo que o Usain Bolt, o cara é tricampeão olímpico de 100 metros rasos, corre 100 metros em 9 segundos, mas ele treina 4 anos. Treinava aqui, se aposentou. Treinava 4 anos para ganhar. E as pessoas só vê o ponto final. Só vê o ponto final, Elaine, é isso aí. Santos, reconhecida, renomada, tal... Mas não sabe quanto ralou antes, né? Nossa, Diogo, só eu e Deus. Só eu e Deus. Valeu a pena. Eu tenho uma equipe de anestesistas também, né? Que está comigo desde o início. O Alexander Garro, ele é meu amigo de faculdade e a gente veio crescendo junto. E eu falo para ele, cara, quem viu a gente, quem vê hoje, né? Não imaginava. Porque a gente roeu muito osso. Era malinha nas costas e de porta em porta.
Então tem que passar pelo processo, não Sim. dá só para chegar no ponto final, né? Você formou na UF, né? Você falou. Formei na UF. Na UF. Formei na UF, Tá. isso aí. E lá na UF teve algum professor que foi uma fonte de inspiração também? Para oftalmo, não. Oftalmo, não. Não, né? Para oftalmo, não. Eu tive muitos professores maravilhosos. Eu acho que a faculdade, ela é um ensino de várias coisas, né? Eu entrei na faculdade e tinha acabado de fazer 17 anos, Diogo. Não sabia Nossa. nada da vida. Então, assim, é uma continuação da formação do indivíduo. É isso aí. Você aprende... Eu me lembro de toques que os professores davam em relação a tudo. A vestimenta da gente, a postura, sabe? Coisas que a gente lá na frente vai entender. Do que aquela pessoa está falando, né? Porque, assim, você pode ser muito bom. Se você não for percebido como bom, também não adianta, né? Então, eu aprendi muito. Eu amo a UF, assim, só tenho um elogio. Graças a Deus, hoje eu fico muito, muito pomposa quando eu recebo uma indicação de um professor da UF. Eu recebo muitas de vários professores. Eu falo, caramba, eu chegar aqui, um professor meu está encaminhando para mim, que vitória, né? Eu fico muito feliz. Então, tenho um carinho enorme e acho que quem está lá tem que aproveitar muito, não só lá, as pessoas têm que aproveitar o período que estão na universidade. É quando todas as portas estão abertas para a gente. Quando você sai, a gente sabe que a coisa começa a restringir. Enquanto você está ali, você tem um mundo para desbravar. Aproveita. Eu brinco que é a galinha abraçando o pintinho, né? Isso aí. Depois você cresce. Depois você cresce e é isso aí. Eu fiz UF também. É uma boa escola. É boa, né? Um pouquinho, alguns aninhos atrás só, né, Diogo? Que a gente estudou lá. Agora, assim, uma dúvida. Por que poucas colegas se aventuram mesmo na oftalmologia? Você acha que é um preconceito? Preconceito, não digo preconceito, é uma dificuldade em relação a equipamentos, por ter um valor um pouco mais, um valor agregado maior? Diogo, eu acho que tem alguns fatores. Primeiro, em relação ao que eu estava até conversando agora da faculdade. É uma disciplina muito pouco aproveitada, apresentada até na faculdade. Na UF, eu tive 2 aulas de oftalmologia em todo o meu curso. Né? Não sei como que foi a tua experiência. Tem gente que sai da faculdade sem ter nenhuma aula de oftalmologia. Como é que você vai saber se você gosta de uma coisa que você não sabe nem que existe, nem como que é? Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E é até uma coisa que, assim, eu já tive a oportunidade de ir a universidades algumas vezes, e eu acho que a gente tem que divulgar nas universidades todas as especialidades, todas. Às vezes as pessoas não têm noção. Eu recebo muita gente na minha clínica que fala, nossa, eu não sabia que tinha oftalmologista de bicho. Então, esse é o primeiro ponto, a pessoa saber que existe. O segundo ponto é que, de fato, é uma especialidade que requer um investimento inicial alto. Tanto que eu, quando saí, eu usava o dinheiro que eu ganhava em outro trabalho para me equipar e também para adquirir conhecimento técnico, porque eu já estou na oftalmologia há 15 anos, né? Só entre nós, mas eu me formei em 2007, comecei em 2009. Então, assim, lá atrás, a gente não tinha cursos de oftalmologia, assim como a gente tem hoje. Os equipamentos, a maioria era importado. A gente tinha que comprar em dólar. Então, não era simples. Hoje, graças a Deus, isso também vem melhorando e acho que esse é um dos motivos da expansão da especialidade também. O acesso a conhecimento, a gente já tem alguns cursos de pós-graduação, a gente já tem alguns fornecedores nacionais de produtos, de equipamentos, né? Mas os equipamentos de oftalmologia, eles são caros, o investimento em curso... Pra você ter noção, o primeiro curso de catarata que eu fiz no Sírio-Libanês, com médicos humanos. Não existia curso de catarata em oftalmologia animal. E aí depois, o segundo que eu fiz foi na Argentina, porque não tinha no Brasil um curso de cirurgia de catarata. Então, você, para se capacitar, você tinha que ir buscando, assim, né? Eu imagino o Jorge, coitado, Sim, antes ainda. Valor, né? Como que foi, né? Então, assim, isso, graças a Deus, vem mudando, e aí as pessoas estão conhecendo mais, e aí acho que está difundindo e vem crescendo. E também a quantidade de shih tzus vem crescendo, né? Isso eu ia falar agora. Porra, racinho danada, né? O perfil de clientela sua hoje lá, Elaine, se a gente fizer um escalonamento de raça, Shih Tzu é o campeão de audiência. audiência. Shih Tzu é o campeão de audiência. Tem dias que eu começo a atender 8h30, né, Diogo? Eu atendo de 8 às 8, às terças e quintas. Eu começo às 8, 8h30, até 3 da tarde eu só atendi Shih Tzu. Aí chega um Bulldog. Aí eu falo, opa, mas é assim... primeiro que é a raça que, de fato, as pessoas estão mais criando em apartamento e tal, né? E para olho,
É muito difícil não ter nada, porque sair de uma vida ileso da parte oftálmica. Então, assim, dá uma dica pro pessoal aqui na câmera da verdade ali, pro cliente, o responsável pelos cílios, o que ele pode fazer para minimizar um pouco, né? Cara, a primeira coisa, Diogo, arruma aqueles cabelos, pelo amor de Deus. As pessoas perguntam muito para mim assim, tem que ser tosado ou tem que ficar grande o pelo? Eu falo, tem que ficar arrumado. Seja tosado ou não, tem que ficar arrumado. Às vezes o animal chega lá na clínica, é pelo para tudo que é lado, é chuca caindo no olho, eu falo, é muito difícil não ter problema. Então, a primeira coisa é você ter a higiene, é você ter o olho do animal liberado ali, né? Até pra gente ver se está acontecendo alguma coisa, o tutor mesmo. Às vezes o animal chega, o tutor não sabe nem onde é que está o olho ali naquele mafuá, né? Então, outra coisa que eu indico muito é a higiene mesmo. As pessoas falam assim, mas tem que ficar limpando o olho todo dia? Eu digo, você não lava teu rosto todo dia? Você não toma banho todo dia? Aí eu moro ali em Caraí, vai, desce com o cachorro na praia, passeia, volta, nada. Quando o animal chega para mim na consulta, que eu coloco o microscópio, é cheio de pontinho preto no olho, de sujeira mesmo, sujidade. E aí, às vezes, essa sujidade, o bicho começa a coçar, começa a esfregar, vira uma úlcera, vira uma conjuntivite. Então, assim, por que não criar um hábito de higienizar depois do passeio? Joga um sorinho, higieniza, usar um lubrificante preventivo e notou alguma coisa estranha? Leva para ser visto. Não conseguiu oftalmo? Leva para o clínico geral. Né? É assim, realmente é o pronto-socorro. Qualquer coisa no olho é muito sensível, o olho é muito delicado, assim como o nosso. Você caiu um cisco no olho, você já sai correndo desesperado para lavar o olho. Só que o bicho não fala. Então, o tutor ele tem que ter essa atenção, né, de pegar o problema no início. Então, assim, usar algum lubrificante de uso rotineiro é extremamente indicado. Sim, super indicado. Tem algumas particularidades dos animais que são interessantes. Os animais, eles piscam menos do que a gente. Eu não vou nem entrar no mérito dos shih tzus que tem um olho desse tamanho, né? Uhum. Eles piscam menos do que a gente. Eles dão muitas piscadas incompletas. Então, eles fecham, mas não totalmente a pálpebra. Então, isso também favorece o ressecamento. Fora a questão de caminhar. A gente anda a uma distância do chão. Eles andam com o focinho colado no chão. Bateu uma rajada de vento na calçada, a poeirada danada dentro do olho. Eles não lavam o rosto todos os dias. Então, é uma série de fatores que eu digo, o hábito de higienizar, botar um lubrificantezinho já ajuda muito. Então, se a gente fizer um ping-pong assim, de fato e fake, né? Os cães enxergam preto e branco? Não. Eles enxergam colorido. Se você me permitir, eu queria falar até um pouquinho disso, claro. Que é muito legal. Isso é uma dúvida muito comum, né, Diogo? Assim, essa questão das cores. E eu gosto muito de falar isso porque tem não só os tutores, mas os veterinários não sabem. Primeiro que a gente primeiro tem que pensar na retina. A retina é a parte neurológica do olho, né? Na retina, a gente tem 2 grupos de células responsáveis pela visão, cones e bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pela visão no claro e em cores. Os bastonetes são responsáveis pela visão no escuro e a visão periférica, a visão de movimento. E é interessante falar isso porque essa diferenciação acontece também entre homens e mulheres. Quantas vezes você já viu que a mulher enxerga muito mais cores do que o homem? Né? A mulher fala assim, isso aqui é rosa, chá médio. O homem fala, é rosa. As né? paletas femininas? As paletas femininas são mais, realmente porque tem mais cones do que os homens. Entretanto, o homem, se você está sentado na praia e passa um avião, o homem vai ver mais rápido esse avião do que a mulher, porque a visão periférica dele é melhor do que a visão em cores. E da mesma forma acontece nas espécies, né? Os animais, eles são dicromáticos. Eles enxergam 2 espectros de cor, que são os tons de azul e amarelo, os tons mais pastéis. O humano, ele é tricromático, então ele enxerga mais cores. As aves são tetracromáticas. Elas enxergam cores que a gente não sabe nem que existe. Então, assim, é uma diferenciação de acordo com a necessidade da espécie. As aves têm a questão do parceiro, do acasalamento, de atrair a fêmea. Então, elas precisam ver as cores mais brilhantes, né, mais vivas. Os animais, eles precisam da visão mais na penumbra. Eles têm mais bastonetes do que cones. Então, se você pegar um animal e botar no escuro, ele vê muito mais do que a gente. Um gato vê 8 vezes mais no escuro do que um humano. Então, assim, a visão no escuro deles é muito mais aprimorada do que a nossa. Mas o detalhamento de cores, não. Mas não quer dizer que eles não vejam cor nenhuma. Eles veem tons de azul e de amarelo. Tanto cão e gato. Cão, gato. Os gatos,
tem uma visão um pouquinho mais vívida das cores, não tons, não mais tons, mas como se fosse mais brilhoso. Mas uma coisa interessante, o gato, não sei se você já viu a pupila do gato, ela quando dilata fica enorme, né? Então, o gato, ele no claro, ele tem mais dificuldade. Porque é igual uma pessoa com astigmatismo, né? Bate aquela luz, ele fica com a visão meio embaçada. E isso também ajuda ele a ter os hábitos noturnos. Por isso que o gato acaba sendo mais, os felinos em geral, mais ativos. Agora, assim, é a necessidade da espécie, eles são caçadores, né? A hora que eles caçam é geralmente durante a noite. Então, tudo é uma adaptação. Legal. Mas é bem bacana, né? E os herbívoros? Os herbívoros também chegam, ó, herbívoros, porquinho da Índia, coelho, todos são dicromáticos. Mas uma coisa interessante dos herbívoros, diferente dos carnívoros, é o campo visual. Isso é interessante. Campo visual é aquilo que você vê quando você está focando num ponto. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui para você, o meu campo visual está até aqui. O do humano vai de 150 a 180 graus, né? Os cães, gatos, em geral, eles podem ir até 200, 280 graus de campo visual. Você pega algumas aves e cavalo, eles têm quase 360 graus de campo visual. Então, o bicho está olhando para você e está vendo o que está acontecendo, ó, aqui atrás. Mas por quê? Natureza, necessidade de fuga, né, de proteção. Então, o campo visual deles é muito maior. E isso é bem interessante quando você para ver. Os herbívoros têm os olhos lateralizados, enquanto as presas têm olhos mais lateralizados, né? E os predadores, olhos mais centralizados, justamente para isso, para aumentar o campo visual e conseguir se... Já viu que às vezes o cavalo parece estar aqui, mas o outro olho está aqui, ó. Tá tomando conta. Tá tomando conta, exatamente. Que legal, legal. Outro fato fake, Elaine. Levei meu cachorro para operar a catarata, não adiantou de nada. Acontece muito. Acontece, Diogo, porque a cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia multifatorial, né? Tem muita coisa envolvida, é uma cirurgia extremamente delicada. Foi muito bom você falar isso, porque as pessoas tendem a achar assim, catarata é igual de gente. Não, a técnica que a gente usa é igual de gente. A gente usa a facoemulsificação, que é exatamente a mesma técnica em humano, tá? Agora, tem uma série de particularidades das espécies. Vou falar mais do cão, que é a espécie que é mais acometida, né, pela catarata. Primeiro, tempo de evolução. O humano tá um pontinho branco no olho, ele já vai pro oftalmo. Ó, tem uma coisa aqui no meu olho. O cão só é visto quando para de enxergar ou quando tá aquela bolota branca no olho, né? E aí já é uma catarata madura, já é uma catarata dura, é outro tipo de cirurgia, né? Existe uma particularidade do olho do cão, que o olho do cão inflama mais do que o humano. Isso daí é fato. Já tende a inflamar. O cão faz uveíte com muita facilidade. O humano faz menos. Então, isso daí também influencia no pós-operatório. Outro, que dependendo do tempo de evolução, toda catarata, por menor que ela seja, ela faz uma inflamação intraocular. O cristalino, ele se forma antes do sistema imune. Então, ele é um non-self para o organismo. Então, quando há essa mudança na conformação, faz uma inflamação. E que é a uveíte facoinduzida, que a gente chama. Se essa uveíte não estiver sendo controlada, ela está só progredindo, só progredindo, só progredindo. E aí você vai operar, fazer uma cirurgia intraocular, que toda cirurgia é uma agressão num olho já inflamado. Então, assim, todas as etapas, elas são muito importantes. O estado geral do paciente, se tem alguma outra coisa concomitante, o ponto da catarata que você vai operar, se é uma catarata que está muito dura, o pós-operatório. O humano, você fala, não dirige, não cozinha, não mexe com fogo, não faz movimento brusco com a cabeça. O cachorro, quando ele levanta da cirurgia de catarata, a primeira coisa que ele faz é dar uma sacudida porque está de colar. Então, tu imagina só, você esperar o mesmo pós-operatório, né? A gente tem que ter muito mais cuidado, muito mais zelo. Tem uma série de medidas que a gente com o tempo vai aprendendo. Agora, por exemplo, eu quando vou operar catarata, eu falo, tosa tudo, da cabeça ao rabo. Porque senão aquilo começa a virar um emaranhado de pelo, o bicho coça, infecciona. Então, assim, são muitos cuidados. Não é uma cirurgia ambulatorial. Você tem que fazer anestesia geral. A gente tem que usar os bloqueadores neuromusculares para fazer a centralização do globo ocular. Então, assim, todas as etapas são diferentes. Mas é uma cirurgia lindíssima, lindíssima. A gente vê, assim, a qualidade de vida dos pacientes. Vou dizer, não muda? Muda.
muda. Os animais que tinham deixado de brincar, principalmente quando a catarata é bilateral, voltam a brincar. Os relatos dos tutores, eu tenho um vídeo que eu fiz de uma cachorrinha, Charlotte, o nome dela. Ela chegou diabética, né, ceguinha dos 2 olhos. Operei acho que dia 26 de dezembro. E ela foi uma bichinha que ela acordou da cirurgia enxergando. Alguns animais já acordam da cirurgia enxergando, outros vão recuperando essa visão aos poucos. Ela acordou, eu coloquei no chão, né, recuperando ali pertinho de mim, e eu tô guardando as coisas. Aí eu começo a ver a bichinha. Eu falei, eu tô achando que ela tá me vendo. Aí eu fui. Ela ficou parada, olhando pra mim, assim. Eu acho que ela falou, que raio que eu tô enxergando aqui? A bichinha tava há anos sem enxergar, né? Então é muito gratificante a gente ver poder devolver a visão para um bichinho. Eu acho que é o auge, assim, do que eu estudei para fazer. Pessoal e profissional é muito... Acho que de missão, né, Diogo? Né? Quando eu vi a primeira cirurgia de catarata no Jorge, eu olhei e falei, um dia eu vou fazer isso na minha vida. É isso que eu quero para minha vida. É você sentir, assim, que a gente, tudo que a gente investe e estuda é para salvar olho. Né? Eu falo, para mim, a minha maior vitória é devolver a visão no animal e a minha maior derrota é ter que nuclear um olho. Porque é quando eu não tenho mais o que fazer. Acabou, não tenho mais recurso nenhum e tenho que tirar, né? Então, assim, como o nosso podcast pode atingir várias pessoas, né, de diferentes segmentos, fala um pouquinho pra gente, o que é a catarata na essência? A catarata ela é uma opacificação da lente, né? A lente é uma estrutura que fica dentro do olho, que ela é responsável pela refração da luz para a gente conseguir enxergar. E a catarata, essa lente, ela fica branca, opaca. O arranjo das proteínas da lente muda e ela passa a se tornar branca, igual a clara de ovo que você cozinhou, que fica branco opaco. Não tem nada que você use de medicamento, de suplemento que faça a reversão desse quadro. Só tirando e botando uma artificial, só substituindo, né? Por mais que a gente faça suplementação, uso de colírios, a gente faz tudo para minimizar os danos dessa catarata dentro do olho, para evitar que ela faça um dano na retina, para evitar a uveíte vaco-induzida, mas não para tratar a catarata. Esse negócio de colírio para catarata, isso tudo é lenda, isso aí não funciona. O clínico que chega e atende um cachorrinho com uma opacificação, o que você recomenda, assim? Já indica? Então, Diogo, a primeira dica que eu dou é um teste simples, que é o teste de ameaça. Tapa um olhinho, tá? De longe, faz um teste, sem um deslocamento grosseiro de ar. Por que eu falo isso? Porque existe nos animais idosos a esclerose nuclear da lente, do cristalino, que nós humanos é a presbiopia, a vista cansada. A esclerose nuclear da lente, ela é um endurecimento. A lente fica rígida, mas não fica branca opaca. Mas quando você olha, e eu digo por mim, tem animal que chega para mim com uma esclerose tão acentuada que eu falo, gente, isso deve ser uma catarata. E aí, como que você diferencia a olho nu? Catarata não tem visão. Na esclerose tem. No meu exame, eu consigo fazer o fundo de olho. E aí, se eu vejo a retina, eu sei que é esclerose, porque com a catarata eu não consigo ver a retina. Mas o clínico geral nem sempre tem um oftalmoscópio disponível. Então, fez o teste de ameaça. Ó, o bicho está com aqueles olhos bem azulados, mas anda tudo, soltou no consultório, não se bate em nada. Provavelmente é só a vista cansada. É só da idade mesmo. E, claro, também é legal olhar o aspecto do olho, né? Tem vermelhidão, não tem? Tá inflamadinho, não tá? O relato do tutor, né? O tempo de evolução. Às vezes, já tá assim, mais de 2 anos que vem assim. Não, mas ele não se bate em nada, não. Ele corre, ele pega tudo, então provavelmente não é catarata. E legal que é multidisciplinar, né? Você acabou de falar da diabetes, que é um fator predisponente à beça para dar catarata. E como tem animal diabético agora, né, Dilma? Tá bombando, O que tá acontecendo? Acho que o ser humano tá dando comida dele mesmo, Alguma coisa tá acontecendo, muitos casos, muitos casos. É um trabalho que a gente faz muito bacana, associado com os endócrinos. Os pacientes diabéticos, eles têm algumas particularidades, né? A gente tem que escolher o momento certo de operar, tem que esperar estabilizar a glicemia, tem que ver se o animal tá controladinho. Tem muitos que são hiperadrenos e diabéticos, que é para ferrar de vez, para a gente não poder usar o corticoide. Então, a gente tem que escolher muito bem, e isso é sempre muito trabalhado junto com o endócrino, sabe? Mas trabalhado mesmo, ligando, e aí, dá, não dá? Quanto é que deu? Fez curva, não fez? Aí fez a cirurgia, aí passou o corticoide, e aí, vai fazer curva quanto? 48 horas e tal? Tem que ser ali junto,
todo mundo quer o bem-estar do animal, né? Então, é um trabalho em conjunto com a família e com os profissionais envolvidos. Geralmente, eu indico que todos estejam envolvidos, o clínico geral que centraliza tudo, né? O que o cardio falou, o que o endócrino falou, o que cada um falou, né? E a gente tem que ir se falando para poder ter um bom resultado. E as ceratites? As ceratites. Os serativas, não serativas, a sua rotina lá tem bastante? É a outra que é campeã de audiência, né? Também, né? Ceratite, Diogo, é toda e qualquer inflamação na córnea, tá? Então, córnea saudável não tem vaso sanguíneo, não tem vascularização. Olhou, tem vasinho? Tem uma ceratite. A questão da ceratite é você identificar a causa. E para o clínico geral, uma ceratite ulcerativa, você diagnostica facilmente com teste de fluoresceína. Sim. Um colíriozinho ou uma fitinha que você pode ter no consultório. O ideal é a luz de cobalto, que é a luz azul? Sim. Mas se não tiver, você mesmo apaga a luz, bota uma luzinha branca, uma lanterninha, você vai conseguir visualizar se tem úlcera ou não, né? Não tem úlcera, ótimo, você já descarta ali uma gama de problemas. E aí você começa a investigar. Isso é o quê? Ressecamento? Animal tem completa coaptação das pálpebras? Tem animal que você toca aqui no canto do olho, o bicho não pisca, ele não consegue fechar as pálpebras totalmente. Aí fica aquela linhazinha esbranquiçada aqui no centro do olho. Tem a ceratoconjuntivite seca, que também é outra campeã de audiência, né? Então, e aí você consegue fazer uma triagem para ver o que está acontecendo para aquela córnea inflamar. Eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Um pouquinho. Eu sou da época da gente falar glândula de Harder, né? Uhum. De extrusão da glândula. Se usa ainda esse termo? Curiosidade mesmo Então, pra mim. Usa. Eu acho que todos os termos são válidos. Esse negócio de nomenclatura, né? Igual eu fiz um curso, não é cristalina, é lente. Eu falo, gente, é o que o meu tutor entender. Se eu falar lente, ele não sabe do que eu tô falando, eu vou falar cristalino até ele entender, não é verdade? Eu particularmente uso muito, porque eu aprendi com o Jorge, glândula da membrana nictitante, glândula da terceira pálpebra, enfim, o que você quiser, pode chamar do que você quiser. Eu sou da época que o pessoal fazia a retirada da glândula, né? Peguei já alguns pacientes. Graças a Deus, não estou pegando mais. Que bom, que bom. Não estou pegando mais. Mas é fixação mesmo, né? Fixação. Mas assim, Diogo, não julgo não, porque é o recurso que a gente tem. Época, né? É o que tem para hoje, é o famoso é o que tem para hoje, né? Você quer ver uma coisa? Como eu já comecei a atender há um tempinho. Os imunomoduladores que a gente usa para olho seco. Sim. Hoje você tem tacrolimus em 1 milhão de concentrações de pimecrolimus, ciclosporina. Quando eu comecei a atender, tacrolimus tinha que vir lá de fora. A única coisa que a gente tinha era a Optimune. Optimune. Que tinha uma concentraçãozinha de ciclosporina 0,2%, que nesses casos que eu pego hoje não faz nem cosquinha. E aí eu ia fazer o quê? Não tinha. Vambora. Vambora. Lubrifica, pinga colírio de 10 minutos e o que a gente vai fazer, né? É o que tem de recurso disponível. E acho que, assim, a medicina veterinária, eu vou te dizer que de uns 10 anos para cá, deu um salto, assim, que eu fico muito feliz de ver. Eu falo muito isso. A minha primeira cadelinha de dentro de casa, a primeira ultrassonografia que eu fiz nela, a gente ainda morava em Friburgo, eu tive que vir para Barra para fazer, e alugavam um aparelho de humano para poder fazer, era só às terças-feiras, que era o dia que a médica conseguia, e era só uma pessoa que fazia. Hoje você tem ultrassonografia na tua casa, com bons profissionais, com bons aparelhos. Né? Então, assim, isso é um avanço muito grande. E da mesma forma, na oftalmologia também, graças a Deus, a gente vem mais farmácias de manipulação, foi como eu falei, mais fornecedores. E isso você consegue trabalhar com mais conforto, com mais flexibilidade. Um não tem, mas o outro tem, né? E evoluir. E dar mais conforto aos pacientes, né? Aí você tem um quadro aqui, Dani, que a gente sempre fala assim, pepinos que você já passou na sua rotina. Porque a gente pensa que é só flores, não é, né? Passa pepino, passa sufoco também. Jesus. Conta um caso assim, de grande sucesso, uma realização profissional que você teve, de um caso difícil, e também de uma situação que foi um pouco constrangedora, que você teve que lidar também, porque na oftalmologia é de azinho quando a gente fala que tem. Eu acho que na vida profissional, né? Tudo, né? A gente lida com tudo, né? Quem lida com pessoas, lida com tudo. Verdade. Lida com tudo. Eu tenho, assim, muitos casos lindos, assim, que eu passei, sabe? Nossa, muitos. Graças a Deus eu atendo muita gente, mas, assim, teria 1 milhão de casos. Eu tento ficar com as coisas boas, né? Teria 1 milhão de casos lindos para falar, mas um caso que realmente, assim,
tocou o meu coração e me fez perceber a minha função no universo de uma forma diferente, foi um cliente, um tutor, né? O animal teve uma perfuração ocular. Shih Tzu. Um Shih Tzu, claro. Era um filhotinho de Shih Tzu, né? Teve uma perfuração ocular e nós operamos, fizemos a cirurgia. E é todo aquele pós-operatório trabalhoso que você conhece. Chatinho pra E caramba. pinga colírio e colar e não sei o que. E papai, tal. E aí, quando chegou na revisão, se chama Bela, a bichinha. Aí ela voltou a enxergar e foi crescendo, uma filhotinha saudável. Quando eu dei alta, no dia que eu dei alta, o tutor virou para mim e falou assim: olha, doutora, eu queria te falar uma coisa, desse jeito. Falou assim: eu acho que os anjos existem, mas os anjos não são essas criaturas que a gente pensa, celestiais. Os anjos são mensageiros que Deus usa em algum momento para colocar na nossa vida para a gente aprender alguma coisa. Essa bichinha, eu nunca tinha tido cachorro. Ela veio para nossa vida, a gente se apegou muito e logo ela apresentou esse problema todo. Assim, mas aconteceu, a gente se envolveu tanto. A minha família se uniu de uma forma para cuidar. A gente dividia o horário do remédio, dividia quem ia dar comida. Falou, a gente viveu uma experiência em família que, assim, a senhora não tem noção do quanto foi bom para minha família ter passado por tudo isso. Eu só podia te agradecer. Nossa, eu fiquei assim, né? Falei assim, a gente não tem noção do impacto, que é um momento de muito estresse, né, Diogo? É um bichinho que, assim, pra gente é mais um paciente, para aquele tutor é o único. Isso aí. É o bichinho dele. Você tem que olhar com generosidade, você tem que entender. Eu passo por quase um consultório psicológico, né? E aí a pessoa chega, época de pandemia, então... Às vezes a pessoa chegava com o animal todo, parou de usar o tacrolimus e tudo todo escabufado. Aí, não, é porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Como é que você vai julgar? Né? Eu acho que tem uma cultura muito assim também de ser o veterinário contra o tutor, sabe? E não é. A gente trabalha junto. O meu sucesso depende do envolvimento do tutor. Eu preciso deixar isso claro para ele. Eu não estou contra ele, a gente está junto pelo bem do bicho. Né? Então, quando a gente entende isso, quando a gente percebe isso, a gente tem menos problema. A gente tem menos apurrinhação, a gente esquenta menos a cabeça, lida com menos situações jurídicas, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. E agora, as coisas que eu passo, assim, graças a Deus, eu não tenho muitos problemas, até hoje, pelo menos. Uhum. Não tenho muitos problemas. Meus clientes, eu tento conversar muito, orientar muito antes, mas eu acho interessante, assim, a questão da prioridade mesmo, né? Eu já tive tutor, por exemplo, que falou para mim assim, olha, não passa remédio caro não, porque eu tô indo para os Estados Unidos, semana que vem não posso gastar dinheiro. E aí eu vou falar o quê, né? Eu falo, são prioridades. E eu falo, ó, você veio até aqui, você faz um investimento numa consulta para ouvir o que eu digo. Se você não vai seguir o que eu digo, você está jogando seu dinheiro fora. Né? Então, para que veio? Se não quer fazer o que acha melhor, né? Interessante você falar isso, Elaine, porque assim, além da sua competência, que é indiscutível, essa questão da sua personificação do paciente, a sua individualização, que é o grande sucesso da gente, né? Porque pra gente, você falou assim, é mais um caso. Para aquela pessoa, ela é o caso. É o caso. Né? Então, assim, o grau de paparicação é muito mais intenso. Então, essa frieza que afasta o médico veterinário hoje de ter sucesso. Eu sempre falo assim, de capacidade a gente pode ter mais ou menos através de estudos, né? Sim. Você se dedica mais. Mas a sua humanização no paciente ali faz toda a diferença. Sim. E eu, como presidente, todo podcast falou isso, parece até chato, mas não é. Enquanto presidente do conselho, eu tenho a prerrogativa de abrir ou não denúncias, né, de processos éticos. Sim. Essa é a prerrogativa chata do cargo. Sim. E eu observo o seguinte, hoje em dia, a falha de comunicação é um dos maiores fatores de abertura de processo ético aqui. Não é nem tanto imperícia, negligência, imprudência, é mais a questão da falta de comunicação, do conversar, do acolher. Morreu porque tinha que morrer. O cara não tem um mínimo de tato. De tato. Tato. A gente tem que cuidar, né? Eu acho assim, eu realmente não costumo ter problemas com desrespeito. Eu acho que eu talvez tenha um dom, ou talvez eu consigo manter um respeito e falar as coisas que precisam ser ditas com uma gentileza também. Lembra que eu falei? Eu passei uma situação muito difícil, muito desagradável no meu início de profissão, que quase me fez desistir da veterinária. Quase me fez desistir. Então, assim, como que eu vou replicar isso? Né? Eu fui salva, né? Porque eu ia desistir. E a situação que eu passei foi com um colega.
que hoje me encaminha e diz que eu sou a melhor. Olha só, o mundo Porque dá a volta. vida dá voltas. E eu tenho certeza que ele não tem a menor noção do que ele fez comigo naquele momento. Você te pergunta, ele sabe não, né? Não, eu entreguei pro universo. Falei, Tá não vou me prender a isso, sabe? Quando eu recebi o cliente caminhado para ele, eu falei, caraca, como é que a vida dá voltas, né? Então, assim, eu acho que isso influencia muito no meu dia a dia. Porque todo cliente que eu vou receber, não importa o que eu esteja passando, eu vou, estalo as costas, levanto, tomo um copo d'água e reseto. E reseto, porque o cara tá na recepção, o cara saiu do trabalho dele, o cara saiu dali, veio para se consultar comigo, está gastando uma grana. O mínimo que eu tenho que fazer é ouvir, é dar a atenção que ele merece. E eu vejo tanta coisa assim, aí a pessoa está falando com o cliente, está mexendo no celular e está olhando para o cliente toda hora mexendo no celular. Eu falo, gente, o cara está ali para ouvir você. Tá te pagando, Ele né? está te pagando por isso. Ele está pagando você para ter a sua atenção, para ser ouvido, para passar. E as pessoas acham assim, mas eu vou ficar ouvindo ladainha. Não é ladainha. Porque dependendo do que ele te fala, você tem uma outra perspectiva do caso, até na tua escolha de medicação. Cara, esse cara não vai pingar colírio, eu vou entrar com antibiótico via oral. Porque ele não vai fazer colírio. Ele não vai fazer na frequência que eu preciso. Então, você tem que estar atento a todos os sinais, né? E realmente, assim, a gente, acho que a maioria, se não é, deveria ser, gosta de bicho. Você não quer ver o sofrimento do animal. Você quer ajudar. Você quer se empenhar para ajudar. Então, hoje eu não tá bem, cara, não vai trabalhar. Fala, hoje eu tive um problema pessoal, vamos remarcar. É melhor do que fazer feio, penso eu, né? Certíssimo. Mas a profissão, porque eu não sou bem remunerado. Cara, então você não está sabendo trabalhar direito. Ou você escolheu a carreira errada, né? Sim. Você está esperando um retorno que você não vai ter. Então, muda. Nunca é tarde, muda. Né? Mas você ir trabalhar infeliz, ninguém tem culpa. O cara que está ali pagando com o bichinho dele em sofrimento e você vai tratar de qualquer forma, não tem como. E isso, Diego, é uma coisa que as pessoas que trabalham comigo todas, desde as recepcionistas, todas, são muito alinhadas com isso, entendeu? Porque eu falo assim, a pessoa vem aqui com um problema. Ninguém vem aqui feliz, ninguém vem ver pro cachorro, pro oftalmologista porque tá tudo bem. Dificilmente. Eu vou te falar que eu tenho uns 3 clientes, sem brincadeira, que vão anualmente só para consulta de rotina. O resto, tudo, mesmo quem já é meu cliente, quando o olho amanhece vermelho, quando começa a coçar, é que vai. Então, assim, a maioria que chega ali, chega aflita, chega nervosa, né? Chega estressada. Você vai com o teu filho para emergência, você chega lá, você vai querer ficar esperando 2 horas? Quando você entra, como é que você entra? Já entra adrenalina lá em cima. Aí, se você é recebido por alguém estressado, grosseiro, rude, vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso que você falou, Ela, faz todo sentido, porque hoje em dia a gente observa que é uma geração muito diferente. Né? É um bom termo. Diferente é um bom né? termo. Todo mundo usa outra coisa. A gente observa que não tem a paciência, não quer ter essa perda de tempo de ouvir. Eu sempre tive bons professores também, bons estágios, falavam assim, Diogo, faz o seguinte, ouve mais, fala menos. Uma vírgula numa frase muda todo o contexto. Às vezes o cliente solta uma informação que tem muito colega que interrompe o proprietário. Deixa o cara falar. Vai falar e vai pescando. Né? Esses dias eu peguei foi ótimo. O animal não estava evoluindo da forma esperada. Mas você está dando as medicações? Estou dando as medicações. Aí eu tinha prescrito comprimido para 30 dias e ela tinha comprado certinho as 3 caixas. Não, bom, acabou hoje o tratamento, né? Não, ainda tem 1,5 caixas fechada. Falei, opa. Falei, então tem alguma coisa errada aí. Então tem alguma coisa errada. Não, aí fui, vamos fazer a conta agregada. Acho que o meu filho não deu. Olha aí só. Você, né? Mas assim, é o que você falou, você tem que ouvir. Você tem que prestar atenção. Você tem que estar ali. Você tem que estar ali, de corpo presente, né? Eu passei por uma situação parecida. Eu prescrevi assim, meio comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias, ou 10 dias, não lembro. Aí a cliente falou, doutor, no final do dia me liga, doutor, quantas caixas do remédio eu compro? Não, uma só. Uma só. Não, doutor, não é impossível. Só hoje eu dei 24 comprimidos para ele. Dei 12 de manhã, 12 de noite. Meu Deus. Meio, 1/2. Então, assim, até nisso a gente tem essas... A sorte do cachorro tá vivo até hoje, tá? Não morreu, mas poderia ter tido uma intoxicação medicamentosa. Mas como que, assim, o leigo a gente tem que falar. E assim, não adianta só escrever, né? Você tem a gente lida com todo tipo de público. Isso aí. Né? Você, quando atende um cliente, você não sabe qual é a base de informação que aquela pessoa tem. E você tem que tatear isso.
Até para saber o que você vai passar de informação. Eu atendo clientes que são, assim, super humildes e eu atendo oftalmologistas humanos que vão discutir comigo, mas por que esse tratamento, por que não? E você tem que saber o que falar para cada um. Sim. Eu virar para o cliente que tá ali juntando para poder levar o bicho dele, que não tem a mínima noção do que eu tô falando, eu tô usando um medicamento com tal propriedade ativa, ele não entende nada. Né? Então, você tem que saber qual informação passar para cada cliente. Você tem que checar. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Fundamental. Né? As pessoas não já, mas é o que você falou, a pessoa não quer perder tempo, a pessoa não está com paciência, a pessoa está ali, mas está com a cabeça nas nuvens. E daí a pessoa fala assim, por que gosta tanto de ser atendido pelo doutor fulano? Eu atendo teus clientes. O cara pode ir aonde for, mas ele volta para lá. Ele quer a sua opinião. Né? Ele quer a sua opinião, porque ele confia. Isso aí. Ele confia em você. Entendeu? E aí, eu vejo muito pessoal brigando e não querendo entrar nesse mérito. Por causa do popular, por causa disso, cara, é porque você não sabe fidelizar a tua clientela. Porque se você souber, o cliente, ele vai voltar para você. Ele pode até não ir com a mesma frequência, mas na hora que o negócio aperta, a gente não faz isso? Sim. A gente não faz isso? Né? E legal, Elaine, assim, que você também, eu sou seu fã, você é diferenciada também, e muitos colegas às vezes têm esse preconceito de indicar alguém para um especialista com medo de não ter o retorno desse paciente, né? Fala um pouquinho dessa sua ética profissional que é exemplar, né? Eu assim, Diogo, na minha clínica eu nem vacina tenho. Tá? Aprendi isso com o Jorge também. Eu acho que... E quando eu abri minha clínica, algumas pessoas falaram, não dura 6 meses. Tô aí, 6 anos já. As pessoas têm esse medo. E eu acho até que é um medo... Não vou dizer que é um medo real, porque se você fidelizar o teu cliente, por mais que o outro cara tenha vacina, isso, aquilo, ele vai preferir fazer com você. Tá? Mas realmente tem umas questões de preço e tal, que às vezes o cara pode ir ficando lá, né? Eu acho que tem a questão da ética e tem a questão do que você quer fazer. Eu não quero vacinar cachorro. Eu não quero vacinar cachorro. Porque assim, se eu vacinar, eu vou vacinar 10 que vão ficar bem, um vai ter uma reação. E quem vai ter que cuidar sou eu, porque quem vacinou fui eu. E aí eu tô lascada, porque eu nem sei mais cuidar disso. Entendeu? Então eu falo, não sei se já aconteceu com você, até exame de sangue. As meninas da recepção falam, eu odeio coletar sangue, cara. Eu falo, volta pro clínico. Sabe por quê? Porque se der uma alteração no exame, quem vai tratar é o clínico. Isso aí. Não vou ser eu. Tirando assim, não, preciso subir com o bicho pra cirurgia, tem que fazer um exame aqui, pelo menos um hemograma, só pra poder entrar com ele na cirurgia. É uma coisa. Agora, não, é um check-up, é uma investigação de alteração de colesterol e tal, volta pro clínico, porque ele vai te direcionar. Avaliação cardiológica, faz aqui mesmo? Não. Quem tem que coordenar é o clínico. Tem que ser o cardiologista que o clínico confia. Porque se a pressão do cachorro der alta, quem vai medicar é o cardiologista com o clínico, não sou eu. Né? Então é importante a pessoa ter isso. O que você quer fazer? Você quer ser o quê? Não, eu quero ser clínico geral, então você é clínico geral. Você quer ser especialista, então foca. Só que para isso, Diogo, eu vejo muito assim, enquanto tá tudo bem, todo mundo é ético. Sim. Quando o negócio aperta, aí todo mundo começa a correr para tudo que é lado. É isso aí. Não é? É o que acontece. Aí tem um mês ruim, aquela correria. Então falta o quê? Falta planejamento, falta organização financeira, faltam outras coisas. Para você não precisar ficar no desespero e sair metendo os pés pelas mãos. Porque, cara, você é meu cliente tanto quanto o animal, o dono do animal. O médico veterinário que me encaminha é tão meu cliente como o dono do animal. E se eu te passar a perna uma vez, você não me manda mais nenhum. Acabou, cortei. É relação de confiança, né? É uma relação de confiança, né? E é uma relação até de inteligência, eu diria, né? Caramba, quantos animais você me manda direto? Um monte. A gente se conheceu assim, você me encaminhando paciente, né? Então, assim, aí eu vou pegar e vou romper por causa de uma vacina, eu vou romper esse vínculo. Quantas consultas eu vou perder daqui para frente por conta disso? Né? É só botar na balança, né? É isso aí. Botar na balança, entendeu? E vai perder aquele presente final de ano que você manda pra mim, né? Todo ano, né? Aquele presentinho, Aquele presentinho. Tem que ser, né? O cara vai fazer questão, vai perder, né? Vai perder o presentinho. Tá certo. E glaucoma? Fala pra mim um pouquinho de glaucoma também, perda de visão de glaucoma, assim. É uma casuística alta? Diogo. Na verdade, eu pego muitos glaucomas secundários a outros problemas. Existem os glaucomas primários, assim, que os glaucomas genéticos, tá? Sim. O animal
nasce com um estreitamento de ângulo de drenagem e tal. E, como eu falei, o olho do cão, principalmente, ele inflama muito mais. E o animal, eles estão muito sujeitos a uveites secundárias a doenças sistêmicas. Ehrlichia, Babesia, filária, leishmania, enfim. Tudo isso faz alteração ocular. Né? Em algum momento o animal tem uma hemorragia intraocular ou tem uma inflamação subclínica, que a meu ver são muito perigosas, porque quando tem uma hemorragia, pum, bateu o olho, viu, trata logo. E quando é subclínica? Quando o animal às vezes chega para mim, esses dias eu fui fazer uma fundoscopia do animal, eu até comprei um equipamento muito bacana, uma câmera de retina, quando eu vou tirar a foto, pá, uma hemorragia enorme na retina, animal com pressão arterial lá nas alturas. E o bicho enxergando, né? A queixa dela era ressecamento. Então, assim, tem muita doença sistêmica que se manifesta no olho, sabe? E aí, isso ao longo da vida, é como se fosse um encanamento que vai entupindo, tá? E chega uma hora que a drenagem de humor aquoso, que é o líquido que preenche ali o globo ocular, ela não consegue acontecer da forma que deveria. E aí vai igual uma bexiga, enchendo e a pressão começa a subir, né? O glaucoma, durante muito tempo, ele foi um motivo de muita frustração para mim, porque as alternativas que a gente tinha não eram boas, sabe? Era ou ablação farmacológica, que deixa aquele globo ocular feio, morto, ou enucleação, ou tratamento com colírio, que nem todo animal responde. Desde 2020 eu fiz um curso de criocirurgia e, assim, realmente isso transformou a minha rotina com glaucoma. A crio dá um bom resultado, o olho fica bonitinho, fica estético, a pressão controla. Então, assim, eu gostaria de deixar assim, até um alerta para os tutores, primeiro. Olha E para os veterinários também. Glaucoma dói. Dói para dedéu. Humanos que relatam 2 pontinhos de aumento de pressão já se queixam de enxaqueca, de dor atrás do olho. A pressão do animal a gente considera normal até 20, 25. Eu recebo animal com pressão 80. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode nem mensurar o nível de dor que isso deve causar. Outra, tem jeito, tem o que fazer, tem como tratar, não precisa arrancar o olho. Tem gente que não vai com medo de eu tirar o olho. Não vou levar porque falaram que se fosse ia tirar o olho. Calma, tem jeito, né? E outra, quanto mais rápido for visto, melhor. Eu já tive animais que tiveram um pico de pressão, que fizeram crio nas primeiras 24 horas e que voltaram a enxergar. Tive 2 casos. Então, assim, quanto mais tempo comprimindo a retina, menos chance de voltar a enxergar você tem. Então, apesar de pouca gente falar nisso, mas o momento de pressão é uma emergência. Mas para o clínico, né? Assim, o cara está lá num lugar longínquo, assim, o que ele consegue pescar de início que pode ser um glaucoma? Então, Cachorro alguns meter a sinais. pata. De comportamento, passar a pata às vezes nem tanto, porque às vezes dói tanto que o bicho nem passa a pata. Um relato que eu recebo muito é animal em lugares mais escuros, animal embaixo da cama, o animal assim meio que se escondendo. Olho, o tamanho do olho. Isso é um relato que muitas vezes o tutor tem antes da gente. Estou achando o olho esbugalhado. Tem um olho que está esbugalhado. Vermelhidão, né? Faz uma vermelhidão nos vasos episclerais, que a gente chama de congestão episcleral, né? E isso é interessante. Aí, como é que eu vou diferenciar da conjuntiva? O vaso da conjuntiva ele é mais superficial. E daí você mexe a pálpebra. O vasinho que mexe junto, ele é da conjuntiva palpebral. Aqueles vasos por baixo são da esclera. No glaucoma, esses vasos episclerais tendem a ficar bem calibrosos, né? Bem vermelhos. Pupila dilatada. A pupila do glaucoma ela fica dilatada e perda visual. Teste de ameaça, nada. Não enxerga. Então, de rotina, o teste de ameaça é... Sempre bom, né? Ameaça, fluoresceína. Eu digo assim, gente, as pessoas falam, porque eu não sou oftalmo. Sim, mas uma lupa de pala, você compra no Mercado Livre, para você ver melhor as estruturas, né? Uma lanterninha, compra em qualquer lugar, para você ter um focozinho de luz, já te ajuda a ver se o animal está contraindo a pupila. Aí você vai ver, não está contraindo, está em midríase. Né? Aí você vê, faz um testinho de ameaça, um outro testinho legal, um testinho de movimento também. Você pega uma gaze ou uma bolinha de algodão, tapa o olho e joga, para ver se o animal vai acompanhar. Às vezes o animal está tão estressado na consulta que ele nem pisca, literalmente, nem pisca, o bicho fica assim. Aí você joga alguma coisa, aí você, opa, né? Então são coisas fáceis de você fazer, para fazer uma triagem, né? E uma coisa interessante que as pessoas falam assim, mas como é que eu vou encaminhar? Bom, primeiro, você tem que... Como é que você vai saber
se tem um problema, se não tem. Você tem que começar a olhar o olho bom. Você tem que incluir a inspeção do olho no seu exame clínico. Olha para o olho. A pessoa tem tanta aversão de olho que ela nem olha para o olho. Aí ela não sabe nem dizer se está ruim ou está bom. Aí tá esquisito. Tá, mas tá esquisito. Você sabe quais são as partes do olho? É a córnea, é a conjuntiva, é dentro do olho, é por fora, né? Isso já ajuda. Então, assim, se localizar em qual parte do olho está o problema. E se tem ou não um problema, já ajuda bastante. Mas para você saber se tem, você tem que saber o que é um olho normal. Você tem que começar a olhar. Olhar é prática. Olhar, até você identificar o que é normal ou não, né? E essas dicas que você dá é maravilhoso, porque as pessoas têm essa dificuldade mesmo. Eu falo pelo clínico mesmo, em geral. Sim. Né? A aversão ao oftalmo é muito... Como é a ortopedia também. Sim. Ortopedia, oftalmo, o cara passa, não quer nem botar a mão. A gente chegou uma denúncia ao conselho de que o colega, o cachorro estava com o olho, um shih tzu, estava com o olho perfurado e deu miase também. E aí o colega falou assim, não, olho nem bota a mão. Nem bota a mão. E o cliente se sentiu um pouco desprestigiado, para usar um termo mais bonitinho, e quis abrir uma denúncia contra o colega porque não quis nem olhar, nem botar a mão. Mas assim, né, Diogo, vamos lá, nessa situação aí. O cara não quer mexer no olho. E tem situações que nem eu consigo mexer. Mas o cara pode fazer uma analgesia. Isso aí. Um controle de infecção. Acolhe, né? Ele fala assim, olha só, não é minha praia mexer no olho, mas eu vou fazer um antibiótico, um anti-inflamatório, uma analgesia aqui para o seu bichinho ficar mais confortável e você ter um tempo hábil de procurar ajuda. Vou tentar encontrar alguém que saiba te ajudar, né? Existe assim, o paciente é um todo. Ele não é só o olho. Isso aí. Né? Então assim, eu recebo paciente, às vezes pego muito shih tzu, cheio de alergia. Aí eu vou dizer, não, isso aqui, eu falo assim, olha, eu não entendo de pele. Mas o quadro dele precisa de um acompanhamento. Conversa com o clínico, porque esse quadro dele pode estar causando desconforto, pode estar sendo a causa do problema do olho. Não é minha praia. Eu não consigo te ajudar e te prescrever um tratamento para a pele, mas isso precisa ser visto. Tudo é a forma como você coloca. Tudo bem, o animal, é o olho, eu não sei recuperar o olho furado. Tudo bem, mas você não sabe controlar a dor? Você não sabe controlar a infecção? O olho está dentro da caixa craniana. Entendeu? A infecção tem que ser controlada o quanto antes. Então, assim, estabiliza o paciente. Primeiro, até para ajudar o colega. Já coleta um sanguinho. Sim. Para você, se for o caso de operar, o bicho já está, né? Mais estável mesmo. A gente pega animal completamente descompensado, frequência cardíaca, por dor mesmo. Frequência cardíaca alterada, pressão alterada. Aí o anestesista, quando bota no monitor, aí tem que primeiro assentar o bichinho para depois a gente começar a operar. Entendeu? E às vezes, se o cara tivesse feito um tramadolzinho na clínica, o bichinho já chegaria melhor, sabe? Então, assim, o paciente é um todo, ele não é só o olho, né? Olha para tudo. Você tá arrumando um problema pra sua vida, sabia? Tá, porque o que acontece? Vou começar a te chamar pra ir viajar com o conselho, dando palestras pelo estado aqui, pra gente poder difundir um pouco mais essa informação. Vambora, muita coisa, né? Ó, gente, não é à toa que a doutora Elaine vai fazer parte da nossa comissão de clínica de pequenos animais aqui do estado do Rio de Janeiro, com muita satisfação e alegria, Elaine, de você fazer. Fiquei muito honrada, assim, eu até estava conversando com os meus amigos mais próximos, né? A gente, acho que você deve passar por isso. A gente trabalha no dia a dia, você tá ali, né? Matando um leão todo dia, né? A gente trabalha e a gente que começou, que passou pelo processo, quando você me fez o convite, eu falei assim, mas por que eu? Sabe assim? Fala, por quê? Porque a gente não se vê dessa forma, né? Sim. A gente tá ali todo dia tentando melhorar, E realmente, assim, a gente não se enxerga desse jeito, sabe? Eu, graças a Deus, eu tenho as meninas que trabalham comigo, que eu venho formando a minha equipe, e que eu não pensei assim, não, eu vou formar, não, eu precisava de gente para me ajudar e fui treinando elas, né? E aí eu vou vendo a evolução e eu vou vendo assim, que bom a gente ter o que passar, né? A gente ter... Porque no final das contas é o que a gente deixa, é o legado. Pelo menos o dia que eu morrer, eu vou falar, ela era gente boa. Ela me ensinou alguma coisa, não é verdade? Porque é o que a gente deixa. E assim, eu acho que a gente fez uma medicina veterinária numa época em que veterinário era quem não passou para medicina humana, que diziam, né? Esse não foi o meu caso. Eu até comprei uma briga em família, porque eu falei, eu tenho nojo de cuidar de gente, eu quero cuidar de bicho, né? Então, a gente vê, dentro da nossa profissão,
o reconhecimento, você desenvolver alguma coisa legal, você vê a evolução da sua profissão, sabe? Quando eu pego e atendo um oftalmologista humano que percebe que eu tenho algo a ensinar para ele, a orientar ele, sabe? E da mesma forma, tenho certeza que você tem clientes que são médicos que falam assim, não, mas é nele que eu confio para cuidar do meu animal. Isso é muito gratificante. É fruto do nosso esforço, da nossa luta diária para ser reconhecido como médicos que somos, né? Como profissionais dignos de respeito, que a gente trabalha muito, a gente estuda pra caramba para evoluir, né, diariamente. Então, assim, fico muito grata. Você não tem noção de como foi chocante para minha vida isso, assim. E era surpresa, não tinha te falado, né? Não, eu falei assim, gente, primeiro que eu falei, meu Deus, mas por que eu? O que ele viu em mim? O que eu tenho para ajudar? O que eu tenho para ajudar? Muita coisa. Tomara que eu consiga e que a gente consiga realmente ajudar, né, Diogo? Ajudar. A gente vendo esse monte de casos de suicídio que a gente vê, as pessoas desmotivadas, né? Se a gente puder ajudar um pouquinho, que seja, por que não, né? E é o modelo de gestão que a gente tem, de toda uma diretoria, de conselheiros, embaixadores, toda a equipe que trabalha com a gente também está imbuído nesse sentido da gente valorizar, exaltar a nossa profissão, né? Porque, para não falar que a gente fez medicina veterinária, porque não passou por medicina humana. Exatamente. Nós somos médicos, médicos veterinários, nós né? Somos médicos. Então, a gente fica muito feliz de ter profissional competente e a gente quer tirar também a pessoa um pouco do... Você é famosa, tá? Você é famosa. Mas um pouco assim, gente, exaltar um pouco mais o clínico do dia a dia mesmo, sim, lá que tá lá lutando no seu dia a dia, e levando essa pessoa também para dentro do conselho. Eu falo assim, eu estou presente, não sou presente. Amanhã pode ser Elaine presidente do conselho, não a gente fazer assim. Dá trabalho, mas é gostoso. A gente fazer esse movimento do bem mesmo, da gente fazer uma união de classe. Sim. E a gente está procurando fazer isso, acho que a gente está conseguindo. Está tentando mudar um pouco, falar para o colega situações importantes do nosso equipe de marketing, de eventos e comunicação é muito ativa, né? Para a gente poder falar um pouquinho, porque é um outro mundo. Depois da pandemia, o mundo se mudou, a gente tem que se reinventar. As redes sociais hoje é uma realidade, né? Então, você tem uma ideia, nos últimos 6 meses, nós aumentamos, sei lá, quase 40% dos nossos seguidores. Então, porque as informações estão chegando, a pessoa se interessa, né? E a gente falar coisas mesmo. Eu acho que tudo que a gente passa, né, Diogo, a gente tem sempre... É a tal da história do copo meio cheio ou meio vazio. Isso. Né? As coisas não vão voltar. Não vão voltar. É um caminho sem volta. Você vai ficar reclamando, mas tem Google. Mas não sei, seja melhor do que o Google. Perfeito. Né? Seja melhor do que o Google. Não vai voltar. A internet não vai deixar de existir. Mas tem gente que não sabe nada e vai para a rede social e divulga. Mas, assim, é uma coisa que não se sustenta. Quem não tiver conteúdo pode ir, pode oferecer, mas não se sustenta. Isso tem um tempo limitado para perecer, né? Então, eu acho que também, às vezes, as pessoas se preocupam muito e começam a se colocar muito como vítima do sistema e não fazem, não se movimentam para mudar. A realidade é essa hoje. E aí? O que eu posso fazer com isso? Né? O que dá para eu fazer? Aonde que eu posso melhorar? Entendeu? Quando começou assim, porque a consulta, porque tem gente fazendo consulta barata, eu falei assim, faça a sua valer mais, faça a sua valer o dobro. Mostre valor, não preço. Mostre valor, né? Mostre valor, entendeu? Ao invés de você ficar reclamando, brigando, aí vira uma picuinha, aí denuncia porque o outro não sei o quê. A energia que aquilo gera pro teu negócio, cara, cuida do seu negócio, investe no seu atendimento, entendeu? Se aprimora. E aprimorar não é só a parte técnica, é comunicação visual, é finança, é tudo. Estuda tudo, entendeu? Vai crescer de uma forma geral, que foca no seu, sabe? E o resto, o problema deles. Então, eu acho que também isso, as pessoas que eu vejo que têm sucesso, são pessoas que estão focadas no seu desenvolvimento, na sua evolução profissional. Esquece o outro, né? Esquece o outro. Sabe? Não estou dizendo, não, eu vi... Não, mas aí vira uma briga de... Cara, a gente encara aí quantos veterinários tem um em cima do outro. Você vai brigar com todo mundo? O que você vai fazer? Os colegas reclamam assim, fulaninho está cobrando cirurgia de castração, 70 a 100 reais. Eu falei, cara, esquece a castração. Foca em outra coisa. Né? Foca em outra coisa. Mostra valor na tua castração, se for o caso. Né? Como é que você faz? Qual é o seu serviço? É que eu falo que as dificuldades de hoje não são maiores nem menores do passado. São diferentes. São diferentes. Né? Então, o pessoal do passado lá atrás...
roeu o osso pra caramba também. Então, Sim. cada um na sua época, né? Não tem... Sim, com certeza. E você falou a verdade aqui. Essa questão das clínicas hoje, desse boom, porque nós temos no estado do Rio de Janeiro uma vocação mais para a área pet, né? Sim. Não temos tanto concurso público, então o conselho de vez em quando dá uma prensa nas prefeituras, mas a grande maioria fala que tem autonomia administrativa para poder botar 1, 2, 3 vagas, só que a gente acha um número pequeno. É fazer o seu. Faça o seu diferente. Seja melhor no que você faz. Diogo, é o que eu falo assim, a relação do estudo, né? É você identificar até mesmo quem é o seu público-alvo. O que que você busca. Eu passo por isso com frequência. A pessoa, por exemplo, fala para mim, fala assim, eu tenho que fazer uma cirurgia, sei lá, geral, até pálpebra. Ou, doutora, mas de tal lugar é mais barato. Eu digo, faça lá, mas faça. Faça. Porque tem muito cirurgião geral que é bom e que vai fazer bem feito, não tem problema. Não tem problema. O cliente que eu quero comigo é o cliente que faz questão de estar comigo. Isso aí. É o cliente que fala assim, não, eu só confio em você. Eu tenho cliente que fala assim, olha só, eu preciso operar outra coisa. Ele pode fazer aqui na sua clínica? Entendeu? Então, assim, é o cliente, o que eu quero é o cliente que confia em mim, no meu trabalho. E não o cliente que vai botar preço, que vai me botar no leilão. Se ele tá me botando no leilão, eu tô lascada, entendeu? Então, esse cliente falou, não, vai. Encontrou mais em conta, vai. Faz, é pelo bem do seu bichinho. Mas tá querendo... Não, de forma nenhuma, eu não digo que é ruim, não. Eu digo pelo contrário. Tem muita gente que... Tem gente que faz besteira? Tem. Mas tem muita gente que faz bem feito. E que vai fazer mais barato e tudo bem. O sol brilha para todo mundo, entendeu? Porque se você ficar se prendendo a isso, se a pessoa não perceber o valor do que você está oferecendo, isso vai ser cobrado lá na frente. Isso vai ser cobrado. Porque se sai um ponto do lugar, pronto. Já era. Paguei caro, e daí isso e aquilo. Então, eu não quero esse tipo de cliente. Eu não quero. O cliente que eu quero é o cliente que confia em mim, que o que eu falar para fazer, ele vai fazer. É o cliente que tá alinhado comigo. E isso é para tudo. Né? Tem gente que vai fazer serviço estético na clínica da esquina e tem gente que vai fazer com bambambam. Tem pra a quantidade de médico que está saindo, a gente fala muito da medicina veterinária, sim, mas olha a medicina humana como é que está. E aí? A gente vai fazer uma postagem comparativa em relação a isso também. Né? A gente está vendo acontecer a mesma coisa. A gente está vendo acontecer a mesma coisa. E sendo que eles ainda estão sendo mais precocemente afetados pelos planos de saúde, né? Sim. Então, que está batendo feio neles. Então, assim, ao invés de ficar reclamando, só reclamando e de picuinha, tentar fazer crescer a profissão, crescer o conhecimento, entendeu? Mas a minha clínica é num lugar humilde, tudo bem, mas tem muito cliente humilde que gosta de ver o valor. Sim. Eu atendi, Diogo, quando eu fazia volante, de Itambi até Nova Iguaçu. Quando eu montei minha clínica, a quantidade de clientes que eu recebo da Pavuna, de Caxias, de Rocha Miranda, que veio para São Francisco, atrás de mim. Entendeu? Então, assim, me desculpa, não é o lugar. Não é o lugar. É a percepção de valor. É isso aí. É a percepção de valor. Eu sempre falo, quando você vai na clínica de alguns colegas, o cara chega lá na recepção, tá o quadro do ciclo do ancilóstoma. Troço feio, o cara quer ver saúde, não quer ver doença, ele já tem no cachorro dele, ele quer ver saúde. Não quer enxergar valor no atendimento médico, não quer ver aquele formol com coração cheio de filária. Pô, troço feio demais, cara. Demodê demais aquilo, né? No passado, de repente era uma tática de marketing para poder impressionar a clientela. As coisas mudam, né? As coisas mudam. A doutora Elaine é tão competente, você vê que até para ela sair do cliente que não enxergou valor nela, ela teve ética em sair. Sim, nunca. Fundamental. Né? Todo mundo caminhou, Diogo. Todo mundo caminhou. Todo mundo errou. Erra. Todo mundo. Entendeu? Eu não acho... como é que eu vou dizer? Seria não reconhecer a minha humanidade. Eu tacar pedra no colega, entendeu? Porque, assim, quem que nunca errou? Isso aí. Quem que nunca fez nada que falou assim, putz, dei um mole aqui. Isso faz parte da vida de todo mundo. Né? O que a gente tenta é errar menos, acertar mais do que errar. É isso, o nosso esforço diário é isso, é acertar mais do que errar. Mas não errar é impossível, a gente é humano. Aí eu vou tacar pedra no colega, eu vou falar mal, vou dizer, não, lá é uma pocilga, eu nunca nem entrei. Eu nunca nem entrei, talvez seja, talvez não. Tem muitas clínicas muito simples que fazem um trabalho. E eu vou te falar, tem tesouros guardados dentro de clínicas muito simples. Eu falo assim, caraca, esse cara aqui... Eu acompanhei um cara em Friburgo, antes de entrar na faculdade, que eu falei assim, meu Deus do céu,
sabe? Um profissional, assim, mas que estava lá acomodado com a vida que tinha, enfim, simples, e para ele aquilo estava bom e tá tudo bem tá também, bom. e tá tudo bem também. Mas um cara com potencial, com uma competência enorme. Aí eu vou dizer assim, não, porque tá lá naquela clínica lá, eu não vou falar isso. Não vou falar isso de forma nenhuma. Isso é antiético, isso é desagradável, é desrespeitoso e é absolutamente nada humilde. E a vida te dá, né? Você fala mal, rapaz, amanhã tu tá tomando uma. Então eu falo assim, cuidado. Cuidado, porque o negócio é sério. Eu posso dizer para você que enquanto a gente está no nosso mundinho de clínica, a gente acha que o mundo é tudo certinho, tudo é belo. Estando no conselho, Elaine, você não tem noção do nível de atrocidade que chegam pra gente, situações constrangedoras, né? Mas assim, Elaine, queria te agradecer demais, né? Então, na parte final do nosso podcast aqui, queria que você falasse um pouquinho das suas considerações finais e como é que foi? Foi tranquilo? Tudo bem, foi tudo tranquilo? ótimo. Tá bom, você faz a apresentadora tudo já ótimo. também. Diogo, eu queria te agradecer a oportunidade de divulgar o meu trabalho, de ter esse contato próximo com o Conselho. Eu acho que você está humanizando muito o Conselho. O Conselho, durante muito tempo, foi contra, parecia que era contra a gente, e isso vem se desmistificando com o tempo, e agora mais ainda. Uma pessoa, assim, estranha, entre aspas, como eu, né? A gente nem se conhecia, e você abrir sem querer o coleguismo, sem ser o que indica, você abrir realmente para ter novas visões, para ter novas percepções. Eu achei assim muito legal o teu convite. Estou muito honrada de fazer parte dessa comissão. Espero agregar, tá? Bastante. O que você precisar, que for para o crescimento, eu me coloco à disposição. É a minha vida, é o que eu sei fazer, é o que eu nasci para fazer. Então, estou aqui para isso. Agradecer a todos os colegas que me encaminham pacientes, que sou muito grata e não estaria aqui se não fosse por vocês. Aos tutores que confiam os seus bichinhos a nós, espero que a gente consiga retribuir e dar o conforto que os animais merecem, porque eles são criaturas incríveis. Que legal, né? Que legal. Deixa lá no seu Instagram para o pessoal poder te seguir. O meu Instagram é @elainesantos.oftalmovete e o da minha clínica é Clínica Elaine Santos. Que legal, que legal. Obrigada, Diogo. Muito obrigado. Obrigada a você. É uma satisfação, uma alegria muito grande ter uma profissional capacitada, fazer um trabalho tão bonito. Parabéns mesmo, sou seu fã. Obrigada, obrigada. Tá? A recíproca é verdadeira. Que bom, que Seguimos juntos agora. Isso aí, firme e forte. Que bom. Então, hoje a gente encerra nosso 6º episódio do nosso podcast e a gente pede que vocês continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais, @CRMVRJ. Mandem mensagem no direct, dúvida, crítica, sugestão. A gente está aqui para poder interagir com vocês mesmo. Tá? Então, continue acompanhando a gente e até o próximo podcast.